A paz do Senhor Jesus. A palavra diz aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 8: Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta será a segunda morte. A palavra de Deus é bem clara e não tem arrudeios. Que os que tais coisas praticam, claro, se não haver arrependimento. O lugar que cabe é o lago de fogo com enxofre. E esta será a segunda morte. A morte eterna. Não tem arrudeios. Nesse começo desse versículo, a Bíblia diz: mas os covardes. O Senhor Jesus não gosta de covarde. Ultimamente, uma pressão de pessoas que não querem compromisso com Deus estão pressionando a igreja, e a igreja está se acovardando, deixando de pregar a verdade. Porque na verdade a igreja, ela por si própria já está tomando uma outra direção. E para a igreja continuar nessa direção, continuar no seu conforto, viver a sua zona de conforto despreocupada, ela se torna covarde. Não prega mais salvação e vida eterna. Não prega mais céu e inferno. Não prega mais pecado. Estão preferindo pregar bênçãos, entregar chaves. Estão deixando de pregar a verdade para a salvação do homem. Estão se tornando covardes, como está escrito aqui na palavra. Mas a Bíblia diz também que os incrédulos são aqueles que desacreditam da palavra de Deus, desacreditam do Senhor Jesus, desacreditam que Jesus é o Filho de Deus, que é o Salvador, desacreditam do seu poder, da sua divindade, da sua autoridade, do poder que ele recebeu do Pai, no céu e na terra. Esses são os incrédulos que desprezam a palavra de Deus. Os depravados são os covardes, os corruptos, os violentos, os maldosos, os depravados, aquelas pessoas sem amor no coração. São tão covardes, são tão depravados que estão preparados para tudo. Para conquistar os seus objetivos, passa por cima de qualquer um e de todos. São os depravados, os assassinos, assassinatos, tira a vida. Aí nesse momento nós podemos pensar assim: quem são os assassinos? Aqueles que matam com tiro? Sim. Com faca, com arma branca? Sim. Mas existem tantos outros tipos de assassinatos, hein? As pessoas têm tanta maneira de matarem as outras. E todos estão enquadrados como assassinos na palavra de Deus. Os que cometem imoralidade sexual. A imoralidade sexual está estampada não só nas televisões, nas redes de televisões, mas também na internet, nos colégios, nas ruas, nas praças, na cidade onde moramos. A imoralidade sexual está em alta. As pessoas já não se respeitam mais. As pessoas não respeitam as outras. E a luxúria, a vaidade, a promiscuidade está em alta. A luxúria está dominando o coração do ser humano. A imoralidade sexual, a falta de respeito. As pessoas querem viver uma vida desregrada, desgenerada, totalmente desrespeitosas. E ai de quem falar, ai de quem se meter. Porque as pessoas dizem que elas são livres e fazem das suas vidas o que bem entender. Na verdade são, né? Livres, mas tem a palavra, que não nos dá tanta liberdade assim.
e ela é a nossa regra de fé e conduta. E a palavra de Deus diz que um homem é para uma mulher e uma mulher para um homem. E quando a luxúria, a imoralidade sexual entra na vida da pessoa, ela não tem esse compromisso. Fica com hoje, com outro amanhã, sem compromisso com ninguém. E apareceu aí agora essa piada chamada ficar, que aí todo mundo ficando com todo mundo. Casar agora virou brincadeira. Casa com hoje, outro amanhã, com uma hoje, com outra amanhã. Isso se torna imoralidade sexual. Os que praticam a feitiçaria são aqueles que vivem nas práticas da Umbanda, Quimbanda, da feitiçaria, da magia negra. São esses que praticam a feitiçaria. E a pessoa pode dizer, não, mas eu também tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, eu não faço mal a ninguém. Diz que a feitiçaria é uma religião e acha que aquilo é normal. Quando, na verdade, a Bíblia, a palavra de Deus condena. Os idólatras são aqueles que adoram qualquer coisa que não seja Deus. Aqueles que têm os seus ídolos. E eu costumo ver pessoas dizendo, não, eu tenho uma imagem em casa, mas eu não adoro ela como Deus. Eu tenho ela como uma interventora. Eu peço a essa imagem, esse ídolo, para que ele interva entre mim e Deus. E a palavra diz que Jesus é o canal entre Deus e o homem, é a intervenção entre Deus e o homem. Porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E ele está sentado à direita de Deus. E a Bíblia diz lá em Timóteo que ele é a ponte entre Deus e o homem. Então nós não devemos nos curvar, não devemos adorar, não devemos pedir em oração a nenhum outro Deus que não seja o Deus Todo-Poderoso, em nome do Filho dele, Jesus. Não podemos pedir a Deus nada em nome de ninguém, vivo e nem morto. Somente em nome de Jesus. Passando disso, se torna idólatra. E todos os mentirosos, meu Deus. Esse final aqui é forte, hein? Todos os mentirosos. Tem pessoas que têm uma intimidade tão grande com a mentira que tudo que fala coloca a mentira no meio. Quantas pessoas não já mentiram hoje? Refazendo a frase, quantas vezes você já mentiu hoje? Quantas vezes o ser humano não se acha no direito, não diz que tem necessidade ou que teve necessidade de mentir? Mentindo por tudo e muitas vezes por coisas desnecessárias. Na verdade, não existe necessidade para mentir. A palavra diz que é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Mas a Bíblia diz, amados, a Bíblia diz que os covardes, o Senhor Jesus deixou escrito que os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem a imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. E finaliza dizendo que esta é a segunda morte. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Se você não aceita essa palavra, você não pode dizer que não aceita ela de mim. Você tem que dizer que não aceita ela de Deus. Porque eu sou evangélico e eu tenho a Bíblia como regra de fé e conduta, e eu estou aqui fazendo uma leitura de um trecho bíblico. Então, para que eu não possa pronunciar a Bíblia, ela tem que deixar de existir. E a palavra de Deus, ela nunca vai deixar de existir. Porque tem mais de 2000 anos. Aliás, é desde a fundação do mundo que a palavra de Deus foi perseguida por homens levianos, por pessoas que têm o seu interior corrupto.
E até hoje, o que não falta são perseguidores da palavra de Deus. Mas ela continua sendo a palavra de Deus. Ela não caiu e nem vai cair. Me recordo de um homem que tentou perseguir os cristãos e um dia ele teve um encontro com Jesus no deserto. E ele teve que sofrer como um cristão. Paulo. Saulo era perseguidor. Se transformou em Paulo, perseguido. Esta é a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. E que a palavra de Deus, ela venha ficar inteiramente no seu coração.